Olá, ela é líder de marketing para o Brasil e América Latina e também lidera a área de eventos no Brasil da EY, antiga Ernst Young, uma das 4 maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Formada em 2004 na 3ª turma do curso de jornalismo do Mackenzie, é pós-graduada em comunicação jornalística pela Casper Libero e especializada em planejamento de marketing pela ESPM. Tem experiência em planejamento estratégico, comunicação, gestão de marketing e responsabilidade social corporativa. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Milena Rodrigues. Querida, obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite. Eu nem vou perguntar quanto tempo você não veio ao Mackenzie, que você teve recentemente aqui no encontro da sua turma. Mas então vou perguntar como é que você chegou ao Mackenzie para fazer o curso de jornalismo? Bom, primeiro que, só falando do encontro, né, fazia 20 anos que eu não vinha ao Mackenzie e em menos de um mês está aqui pela segunda vez, né, então eu estou saindo no lucro. O Mackenzie, na verdade, apareceu para mim como uma das opções, né, quando eu decidi prestar jornalismo. O jornalismo não era a minha primeira opção quando eu fiz o teste vocacional, saiu Relações Públicas, em segundo jornalismo, mas eu tinha um professor no colégio que falou, acho que você devia ir para lá, e o Mackenzie era uma das opções, tinha já era uma faculdade de muito renome, então foi assim que eu cheguei aqui. Era um curso novo, né? Vocês são da 3ª turma, não tem um certo receio pegar um curso novo? Como é que vai ser? Eu acho que não, no meu caso não, por conta do nome que a universidade já tinha, né? Não corria nenhum risco de dar errado, então isso eu tinha muito claro na cabeça. Então, não tive nenhum medo ou algum receio diferente por ser novo, não. Você entrou com 17, 18, 17 anos. Geralmente, é muito voltado isso para o esporte, né? Muitos meninos, agora meninas também entram, vou fazer jornalismo esportivo porque não consegui ser atleta, alguma coisa nesse sentido. Você tinha algum direcionamento, quer dizer, quero trabalhar com jornalismo político, jornalismo de moda, jornalismo econômico, alguma coisa ou não? Eu também gosto do esporte, né? Tanto que eu era da Atlética, inclusive, né? Jogava handebol pelo Mackenzie, gostava muito de jornalismo esportivo, mas a minha paixão era jornalismo investigativo, né? Eu lia muito Caco Barcelos na época, né? Assistia os programas dele de jornalismo investigativo, gostava muito, mas no final das contas enviesei por outro lado, né? Acabei não me aprofundando, nunca trabalhei com jornalismo investigativo, mas era o meu viés quando eu entrei na faculdade. Hoje você está numa área completamente diferente, evidentemente que se você pensasse 20 anos atrás, né, não tinha a menor ideia de que hoje você estaria fazendo o que você faz, certamente. Jamais. Mas quando saiu da faculdade, você foi para o jornalismo ainda e também assessoria de imprensa. Como é que foi essa mudança depois para o marketing? Na verdade, eu atuei em assessoria de imprensa e eu acho que o jornalismo te dá essa gama, né, de algumas opções. Eu acho que isso é muito interessante no curso de jornalismo. Então, eu comecei com assessoria de imprensa, não era o meu foco, mas era a oportunidade que tinha no momento, onde o mercado abriu as portas para mim, inclusive a convite de uma ex-professora aqui do Mackenzie. Eu atuei na assessoria da Belas Artes, né, da Universidade, da Faculdade de Belas Artes. Depois de 2, 3 anos, eu recebi um convite para trabalhar na redação do IG, né? Fui trabalhar com internet, redação de internet. Eu cobria Brasil, peguei a época do PCC, aquela loucura do PCC, fui parar no aeroporto 2006, com suspeita de né? bomba. Então era uma loucura, assim. Mas eu aprendi demais na redação. É o jornalismo tradicional, né? Eu queria muito ter essa experiência, tive essa oportunidade. Mas chegou uma hora também da minha vida que eu queria ter um horário fixo, né? Achava que eu ia ter um horário fixo trabalhando no corporativo, queria voltar a estudar, e na redação eu não tinha essa oportunidade, né? Eu trabalhava aos sábados, domingos, feriados, eu fazia plantão 6 da manhã, meia-noite, 3 da tarde, então era uma vida muito maluca, né? Quando a gente é jovem, tá tudo bem, mas aí eu queria mesmo voltar a estudar e aí eu precisei procurar um outro caminho e apareceu uma oportunidade do corporativo. Foi muito maluco também porque eu não fazia a mínima ideia que caberia um jornalista dentro do mundo corporativo e eu me encontrei, né? Então eu estou há 16 anos já nessa área. Quando a gente estava na faculdade não existia, né, esse campo tão amplo hoje que a gente tem hoje no mundo corporativo. Hein? Onde é a tua atuação, já que é uma empresa famosa, grande, uma das maiores do mundo de auditoria? Onde entra aí o marketing? Eu comecei na EY em comunicação interna. Eu era uma analista que eu escrevia para a newsletter
que tinha para os funcionários, né? Então, eu continuei a fazer textos, sentava, fazia textos. E aí eu fui migrando, né? Nesses 16 anos que eu tô lá, eu fui migrando um pouco de área, eu atuei no RH, mas voltado à comunicação, né? Programas de RH para comunicação. E aí voltei para o marketing, olhando mais para relacionamento com o cliente. Então, hoje a minha área é uma área de planejamento estratégico. A gente tem muito relacionamento com o negócio, né? Eu faço um pouco do meio de campo com o negócio. E com as áreas dentro do próprio marketing, né? Então, o nosso relacionamento eu faço uma interface, é um marketing integrado. Eu faço relacionamento com comunicação interna, externa, a parte de digital e também tudo relacionado ao negócio. Você disse que naquela época, evidentemente, não tinha toda essa questão de falar-se do jornalismo corporativo, até porque a gente ainda estava na questão da redação do jornalismo mais tradicional. Você acredita que teve algo da faculdade que te ajudou, te ajuda na atuação nesta área hoje? Com certeza. Eu acho que a parte técnica, né, que a gente tem na faculdade é super importante, né? Os primeiros anos, eu não sei como está o curso hoje, mas eu lembro que eram bem teóricos, né, os primeiros anos. E isso me deu uma base enorme para o que eu faço hoje. Todas as matérias, assim. E eu também me descobri com outras afinidades, né? Então, eu sempre gostei, por exemplo, de psicologia, sociologia. As aulas do Mackenzie, assim, para mim eram apaixonantes, né? Essas eu não matava, essas aulas eu não matava, né? Eu matava outras aulas. As minhas, por exemplo, talvez, acho né? que as suas eu dei uma escapada. Mas sociologia, psicologia, filosofia, então eu acho que isso, e depois a técnica mesmo, né? As aulas que a gente tinha de jornalismo, né, técnico, a parte técnica, isso me ajudou muito também no que eu faço hoje. Milena, pouco tempo, 5 ou 6 anos depois da sua formação, o diploma caiu, né, como obrigatoriedade para o exercício legal da profissão. Falando de forma geral, não só do jornalismo, mas da comunicação, tudo que mudou nesses 20 anos, nessa tua atuação de 16 anos, você acredita ainda que é importante a faculdade na formação de um profissional de comunicação? Com certeza. E eu acho que faz muita diferença, inclusive, né? A faculdade, antigamente, a gente tinha, de novo, eu não sei como está o curso, mas a gente tinha toda essa parte teórica que dava essa bagagem, né? A gente aprendia a construir um lead, a gente aprendia a ouvir os dois lados, né? O que cada um fala, como é que a gente constrói uma narrativa. E eu acho que isso, hoje em dia, não só pelo fato de ter caído o lance do diploma, né? Mas a comunicação hoje, como ela está, não existiam as mídias sociais, né? Isso ninguém acredita que a gente viveu e aprendeu a fazer jornalismo sem mídias sociais, né? Então, eu acho que é fundamental. A faculdade te dá uma bagagem, o diploma te dá essa bagagem, te ajuda a construir, a se tornar um profissional aí muito mais evoluído, com certeza. Não existia mídia social e não existia uma figura que eu considero, pelo menos a minha avaliação, que é importante hoje para a comunicação, né? Que é a figura do influenciador. Onde o influenciador entra, de forma geral, como é que você enxerga a presença dele, qual a importância que ele tem? Eu acho que hoje ele tem um impacto muito significativo, né, na parte de comunicação. A gente trabalha pouco com influenciadores, mas muito por conta do negócio, né? É uma empresa de serviço que a gente vende intelecto, eu digo que a gente vende intelecto, né? Eu não vendo um produto, eu vendo um serviço. E aí o influenciador, a gente começou a trabalhar com influenciador há poucos anos, né, como uma ferramenta de marketing, e ele hoje tem um papel essencial, né? Eu acho só que a gente precisa sempre pensar quem ele olhar um pouco do histórico, porque tem uma questão de massificação, tem muita coisa no mercado que inclusive não vale a pena, né, a gente investir. Mas ele é uma ferramenta de comunicação. Para a gente, hoje, a gente utiliza como uma ferramenta de comunicação. O seu trabalho é afetado pela inteligência artificial? Sim, a UI hoje ela tem uma ferramenta própria de inteligência artificial, né? Tem uma plataforma que a gente utiliza. A gente usa muito, muito internamente para, às vezes, desenvolver materiais de comunicação. Claro, tudo precisa de muita revisão, né? A gente usa muito para tradução hoje também. Mas é uma ferramenta que facilitou demais o nosso trabalho. Não dá para confiar 100%, mas ela veio aí, eu acho que para facilitar o trabalho do comunicador, com certeza. 20 anos, né? Muita coisa, bastante tempo.
a comunicação muda muito rápido. Como é que você imagina hoje um profissional saindo de um curso de graduação? Quando eu falo jornalismo, eu sempre penso assim, jornalismo barra comunicação. Não dá para separar, eu creio que não dá para separar os dois. E a gente tem que formar um profissional que saia sabendo escrever, sabendo falar, sabendo se posicionar em frente à câmera, sabendo mexer com rede social. Como é que você enxerga esse menino, essa menina saindo da faculdade hoje? Qual é o perfil que você imagina que ele tenha que ter? Eu acho que ficou mais difícil, né, para eles. Na nossa época a gente não tinha tanta opção, então eu acho que agora ficou mais difícil para um profissional que sai da faculdade. Eu acho que é essencial eles terem a parte de digital muito forte, então essa parte de redes sociais, inteligência artificial, ferramentas de tecnologia, né? Como é que você aplica ferramentas de tecnologia no seu dia a dia como jornalista e isso facilita o teu trabalho. Então, eu olho hoje um profissional que a gente contrata muito ainda, né? A gente não contrata tantos jornalistas, mas a gente tem essa contratação e a gente sempre olha por esse viés, assim. Precisa entender muito de digital, precisa conhecer daquilo que se está falando, né? Hoje existe um leque muito grande no mercado de pessoas, de notícias, né? A gente fala aí das fake news, então você precisa averiguar, entendeu? Acho que o profissional hoje de jornalismo precisa se certificar daquilo que ele está buscando, daquilo que ele escreve, fala sobre, escuta, enfim. E trabalhar muito a escuta ativa, né? Eu acho que isso o jornalista tem que ter um feeling. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu tinha, acho que como muitos, o sonho de mudar, né? Muita coisa, o jornalista tem um poder muito forte. Né, aquilo que ele escreve, apesar de às vezes não ter credibilidade, certamente alguém leu, passou pelos olhos de alguém. Então, eu acho que a gente também precisa ter essa consciência. O profissional que sai da graduação hoje precisa ter essa consciência da potência que é ser um jornalista hoje. Eu vi o seu material da época da faculdade, como em vídeo. Você acha que o Brasil, o mundo perdeu uma grande jornalista? Não. Certamente não. Assim, para mim, a câmera é muito difícil, né? Estar na frente da câmera é muito difícil. Eu preferia ficar sempre no bastidor. Deixa que eu escreva a pauta, alguém grava por mim. Então, eu acho que não. Nunca foi, não era algo que eu queria, né? Eu realmente queria trabalhar com redação. Mas em frente às câmeras, para mim, só implorando, entendeu? Muito difícil. Milena, como você sabe, esse projeto eu tenho conversado com muitos de seus colegas, pessoas de vários períodos de formação, e o que a gente percebe está todo mundo trabalhando com comunicação, mas não está trabalhando em redação, ou seja, a redação diminuiu muito. Você acha que o jornalismo, a formação jornalística, ela acaba ajudando essas pessoas para trabalhar? Tem muita gente trabalhando em agência, por exemplo, de publicidade. Sim. É um diferencial, por exemplo? Eu acho que sim. E eu digo por mim, assim, quando eu entrei na UI, pouquíssimos jornalistas atuavam dentro de comunicação. Muito publicitário, muito relações públicas, mas jornalista era raro a gente ver. E certamente a bagagem que você traz tem um diferencial. Eu acho que para mim facilitou muito eu ter atuado na redação tradicional para depois ir para o corporativo, né? Essa coisa do jogo de cintura, a coisa da agilidade, você trabalhar com vários temas ao mesmo tempo. Na redação, ainda mais com a internet, não dá tempo de você pensar, né? Era tudo muito ágil. Então, eu acho que isso facilitou muito para mim e certamente para outros que pretendem ingressar no corporativo, eu recomendo, sim. Você acha que o jornalismo mudou muito desses 20 anos, no sentido de, claro, sempre existiu a mentira, não existia a expressão fake news e tal, mesmo não atuando diretamente, que análise que você faz do jornalismo brasileiro, por exemplo? Eu acho que mudou muito, né, e eu acho que isso influencia pela mudança de tecnologia, plataformas, ferramentas, a gente tem muita opção por aí, as próprias redes sociais, né, que não existiam, e hoje existe todo tipo de jornalista. Né, aqueles que realmente a gente pode dar credibilidade, que se importam, que escutam os dois lados, e o jornalista que nem um lead sabe fazer. Né? Então, eu acho que essa mudança na minha época, né, a gente não tinha as redes sociais para nos apoiar e hoje, basicamente, é nisso que as pessoas leem, né? Ninguém mais. Eu ainda assino revista, acredite ou não. Revista? Revista, eu sou do papel, entendeu? Eu gosto do papel. Mas ninguém mais faz isso.
né? Então é o celular, você lê uma linha, você nem sabe. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, ai, você viu a Musa do Avião? Aí você pergunta, ai, você leu sobre? Não, a pessoa nem sabe direito, porque leu o título e acha que já tem conhecimento suficiente. Então eu acho que também ficou muito raso, né? Ninguém mais busca se aprofundar nas notícias, ninguém tem tempo, né? Então, quem lê uma revista hoje em dia, né? Eu acho que essa mudança foi muito drástica nesse sentido. Milena, a Milena de 17 anos está entrando ali no portão agora para fazer a matrícula do Mackenzie. O que você diria para ela? Eu vivi anos incríveis assim no Mackenzie, sabe? Então, quando eu vim prestar o vestibular, eu já fiquei encantada com o campus. Eu tinha passado em outra universidade também, e aí quando eu passei no Mackenzie, eu decidi fazer aqui. Eu acho que tem o Mackenzie tem uma coisa diferente, assim, tem uma energia diferente. Eu vivi muito intensamente aqui, né? E eu mudei muito, eu me moldei aqui, eu me descobri uma nova cidadã, eu fiz muitas descobertas e tive muitos relacionamentos profundos, né? Amigos que eu carrego até hoje. O Mackenzie me trouxe também uma outra coisa, eu na época estudei no Centro de Línguas do Mackenzie, ainda existe? Existe. Eu fazia espanhol numa época que ninguém olhava para essa língua, né? E depois isso foi me dar um diferencial lá na frente que eu nem imaginei. Então, a Milena de 17 anos mudou pouco, eu acho. Claro, eu me sinto mais madura, mas eu acho que o jeito é o mesmo, a paixão pelo que eu fazia, né, na época como estudante, ainda não, isso não mudou. E eu diria que valeu muito a pena ter feito. Que bom que eu me inscrevi aqui, não fui para outra universidade, porque eu tive anos incríveis aqui. É isso que eu ia falar, valeu a pena então, de qualquer maneira. Com certeza. Eu falei, eu vivi muito intensamente o Mackenzie, né? Então, eram os jogos, né? Porque como eu era da Atlética, na época a gente tinha educação física como parte da grade curricular, né? Como disciplina obrigatória. Exatamente. Quando acabava a educação física, eu continuava no Mackenzie, continuava naquelas quadras jogando. A questão de ter feito uma outra língua, então eu vivia muito aqui, eu vivia muito nesse ambiente do Mackenzie. E isso, assim, me moldou e me tornou, com certeza, quem sou hoje. Sorte é nossa, né, também, né, Milena? Milena, obrigado por você ter vindo. Foi dificílimo marcar essa entrevista com você, né, mas finalmente a gente conseguiu. Eu agradeço demais, assim, acho que tudo que você falou do Mackenzie também pra gente é um prazer. A sua turma, você, saber que está todo mundo bem colocado e trabalhando e intensamente, né, e dentro da comunicação. Obrigadíssimo, viu? Agradeço você pelo convite. Você viu que é só me chamar que eu venho, né? Claro, você ficou 20 anos sem me convidar para alguma coisa dentro do Mackenzie. Então agora você pode me convidar que eu venho. Será convidada. Obrigado, viu? Obrigada a você.